Megalodon quer aparecer no vídeo. Fui uns dias a Barcelona e antes de ir comprei um livro para me enquadrar na cidade e foi este. A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Maggie, podes parar. Podes parar, Maggie. E eu só peguei nele para aí 2 vezes. E de cada vez que me sentei a lê-lo, fiquei não sei quantas horas completamente dentro da história. Super envolvida. É uma leitura tão fluida sobre um enigma. É um livro sobre livros, sobre gostar de ler, sobre preservar livros com a nossa vida. Está a ser uma leitura tão boa e depois tem humor no meio e as personagens são tão boas. E depois tem uma vibe de Barcelona que eu agora identifico, que acrescenta imenso à experiência. Estou a gostar imenso. E é um bocadinho de animação. Isto são 500 e tal páginas. Mas eu estou na 130 sem problema nenhum. Por um lado quero bué continuar a ler, por outro sei que me vai gostar imenso quando acabar. Mas estou a adorar A Sombra do Vento. E acho que é um daqueles livros que qualquer pessoa, mesmo que não seja obcecado por ler, vai conseguir apreciar. Porque é mesmo de fácil leitura. Corre, a leitura corre. Estamos a ler, parece um filme. É muito fixe. Acabei agora mesmo de ler este livro, que é tão pequenino e flui tão bem que se lê numa hora e meia. Yeah. Eu peguei 3 vezes neste livro e por pouco tempo e está lido. Este é o meu segundo livro da Annie Ernaux. Renault, não sei. Uma francesa que nasceu em 1940, tem idade da minha avó, e que em 2022 ganhou o Prémio Nobel da Literatura. E tal como o livro anterior que eu li dela, são livros de não ficção sobre a vida dela, autobiográficos, mas que se leem como se fosse uma história inventada. É tão rápido, a leitura, os olhos parece que querem continuar a ler, é difícil parar, e é uma escrita muito crua. Este livro em específico é sobre a autora nos seus 20, 1960, em França, engravidou e decidiu abortar. Na altura o aborto era legal e isto é o relato dela de como é que conseguiu fazê-lo, o que teve de fazer para que isso acontecesse numa altura em que era ilegal e visto como um pecado. É super intenso. Por outro lado, cria uma empatia gigante por ela no leitor. É quase como se nós estivéssemos a viver a experiência dela através dos seus olhos. É um livro daqueles que vai ficar na minha memória. As imagens que eu criei na minha mente sobre o livro vão ficar na minha cabeça durante muito tempo. E acho mesmo que esta senhora vale a pena ser lida. Muito bom. Que este livro, este senhor livro, se está a tornar no melhor livro que eu já li este ano. A minha abuelita ofereceu um livro, Jejum para Mulheres, da Dr. Mindy Pals. E ela, basicamente eu queria este livro, em inglês chama-se Fast Like a Girl. E ela fala das diferenças de jejuar, de fazer jejum intermitente nas mulheres, que não podemos fazer como os homens fariam, e ela explica todo o processo e depois dá dicas práticas. E então, como é que se faz sendo uma mulher? Queria isto livro há imenso tempo e não fazia ideia que ele estava traduzido para português. E viu na FNAC assim, e comenta com a minha avó: e avó, quero ler este livro, este é um dos que vou comprar em breve. E a minha avó ficou super surpreendida com os preços dos livros, porque os livros hoje em dia, tipo, pegam um livro qualquer e é tipo 17 euros.
E este aqui era um bocadinho mais. E ela ficou tipo, ei, fogo, estes livros estão bem caros, os livros todos. Tipo, vai um bocado caro, tem que se aproveitar promoções e assim. E entretanto, eu continuei a divagar na FNAC e ela ficou a ler o livro. Tipo, ficou ali a folhear. E basicamente dei para mim como ela tinha o livro debaixo da mão, eu disse, eu vou levar-te este livro, vou levar-te este livro. E a entrevista dela no Diary of a CEO é super boa. E ela também tem uma com a Mel Robbins, eu já vi as duas. E adorei, e entretanto, desde essa altura caiu o livro dela, em inglês, só que estava esgotado. E acabei por não trazer. E afinal, está cá em casa, em português. Eu não percebo porque é que estas capas são sempre horríveis. Tipo, parece sempre assim, tipo, não sei quem é que escolhe estas capas de saúde. Então, tem aqui uma pilha enorme. Não guardamos livros há imenso tempo. Está na hora. Queria dar um update. Tenho lido imenso no Kobo ultimamente. E da última vez que eu li no Kobo foi a viajar. Porque a única maneira de levar livros comigo. E agora voltei porque dei imenso jeito para a praia. E às vezes não me apetece pegar em calhamaços. E aqui flui imenso e parece que é um livro pequenino. Um dos calhamaços que eu terminei há pouco tempo foi o livro que me acompanhou durante julho inteiro e um bocadinho de junho também. Sombra do Vento, Carlo Ruiz Zafón. A calhamação tem quase 500 páginas. Uma saga thriller, não sei se posso dizer isto. É um mistério que se passa em Barcelona por volta de 1940. Sim. Background da guerra por trás. E é um livro sobre sobre dramas familiares. Um mistério que eu adorei acompanhar. Não fazia ideia para o que é. Este é daqueles livros que a escrita flui. Parece que estão a ler. Parece que estão a ver uma série enquanto leem. E foi uma das maiores surpresas do meu ano. E aconselho imenso a quem for a Barcelona a pegar este livro. E não sei mais o que dizer. Acho que vão adorar. Apesar de ser um calhamação e às vezes não apetecia pegar nele por causa disso, então ia para o Kobo, tenho um livro no Kobo e assim lia mais rápido. Depois disso temos este ainda não acabei. A partir de agora são os livros que eu tenho a meio, que têm vindo comigo já também durante um mês. Eu gosto de ler imenso ao mesmo tempo, coisas diferentes. Às vezes não estou no mood para um específico e salto para outro. Graça Pina de Moraes, Contos Completos, uma coletânea de contos de uma escritora do Porto. E estou a adorar. O background nota-se que é de um Portugal muito distante de nós agora. No entanto, a forma como ela escreve é muito atual. Estas personagens poderiam ser de agora. E há muito desenvolvimento de personagem, basicamente. Não é o plot em si, é muito mais direcionado a explorar a cabeça de cada uma das personagens e as suas idiosincrasias e os seus defeitos. É um livro muito fixe, a escrita dela é muito boa e este livro é lindo, da Antígona. E não faltam uns quantos, mas estou a adorar. Depois, voltei a pegar neste, Viva México, Alexandra Lucas Coelho. Já tinha lido para aí umas 100 páginas e agora já estou para a 100 páginas de terminar. É uma viagem ao México que a autora descreve muito bem. Gosto muito da escrita dela. E o que é que eu já li dela? Nada. Acho que nada. Mas gosto muito da forma como ela aborda o país e todas as entrevistas que fez e o relato do país através das pessoas que vivem nele e que têm algo a partilhar com o escritor. Isto é um spoiler de uma próxima viagem e estou embrenhada neste mundo do México. Nunca foi um destino que me chamasse a atenção, mas estou a gostar muito. Depois comecei as aventuras de Tom Sawyer, pai já há um mês, e estou quase a acabar, quer dizer, estou para aí a 100 páginas também de acabar.
Porque isto são contos, não é contos, isto são várias peripécias que o Tom Sawyer passa com os seus amigos na escola nos Estados Unidos há 200 anos. A escrita em português até flui bem. Eu estou a imaginar se isto fosse em inglês deve ser um bocadinho difícil de ler, só porque é uma escrita muito antiga. Tipo, o Matar uma Cotovia, do Harper Lee. Em inglês eu já comecei a ler, estava a gostar da história, mas o inglês é tão longínquo que é muito difícil de fluir a leitura. Em português está a correr super bem e estou a começar com este porque quero ler a seguir As Aventuras do Huckleberry Finn e depois o novo livro que saiu da perspectiva do escravo, o James. E então quero ler a trilogia. Estou a gostar também. É muito. É mais entretenimento puro. Imaginem, não me lembro de tudo, às vezes não me apetece muito esta vibe leve, mas é super bom para entreter. É um daqueles livros fixos para lá para a praia. Podem começar agora, parar uma semana e voltam e estão dentro da história porque são sempre mini histórias, peripécias dentro da história grande. E é engraçado acompanhar as personagens. É divertido, é uma história divertida. Às vezes dou por mim a rir com parvoíces. Depois comprei este na Feira Livre da Vira, que by the way estava uma porcaria, mas eu trouxe o único livro de jeito, 10€, não é assim grande deal, mas pronto. Saramago, a Caixa do Viajante, eu trouxe às escuras, sei que é um conjunto de crónicas que ele foi escrevendo e estou para comprar este livro há séculos, vi-o lá, teve que vir comigo. Estou basicamente a ler uma crónica por dia, isto vai demorar para aí 2 meses, mas estou a adorar. Este senhor escreve, epá, adoraria estar no cérebro dele. E os livros é uma aproximação dessa tentativa, porque cada coisa que ele escreve parece fácil escrever tão bem, e não é. E é super interessante dedicar um bocadinho dos meus dias a Saramago. Normalmente começo com este livro, bebo o meu café e leio uma crónica, fico inspirada e vou fazer uma boa viagem com ele durante uns meses. Depois disso, comecei um calhamação, mais um. Mas eu estou a aprender que os calhamações são das melhores histórias, porque nos conseguimos envolver imenso. E senti isso com o Sapiens, do Yuval Noah Harari, acho que é assim que se diz, não ficção. Senti isso agora com A Sombra do Vento, do Zafón, ficção. E agora voltei à não ficção, com o Mito do Normal, do Gabor Maté, que já está a ser sublinhado e etiquetado por todo lado. Basicamente é uma tese que defende que o trauma pode ser causador da doença. As doenças é uma tentativa de juntar a doença à pessoa que tem a doença, ou seja, a doença nunca vem isolada, é sempre o resultado de traumas, de stress, de coisas que o corpo carrega ao longo dos anos que eventualmente levam à doença. E é um livro cheio de estudos, por um lado é super fácil de ler, fluido, por outro lado é muito detalhado e aborda muitos tópicos, muitas pessoas diferentes, muitos casos diferentes e médicos e professores e psiquiatras e psicólogos e é uma enciclopédia sobre o tema da doença e do trauma e uma abordagem muito holística, não sei se diria assim, mas uma abordagem diferente à medicina que nós estamos habituados de medicamento, é assim que se cura, isso é incurável, toma isto para sempre. O que ele defende aqui é que temos que olhar para a medicina mais holisticamente, se quiser. De um ponto de vista mais geral, as doenças não podem ser dissociadas da pessoa e da mente da pessoa e do corpo e o que é que se passa na vida da pessoa. É uma tentativa de fazer essa aproximação. E até agora, estou muito no início, estou para aí a 100 páginas, 130, isto é um calhamaço, para aí 600, mas estou mesmo a adorar. E também leio um por dia, para não ser demasiado, e está a ser muito, muito fixe. Depois, no Kobo, li, por acaso acho que não tenho aqui, mas li um livro que se chama The Defining Decade.
How Your 20s Matter and How to Make the Most of It, uma coisa assim. Basicamente um livro escrito por uma psicóloga sobre porque é que os 20 importam, e é dividido em várias categorias e em todos os capítulos eu tirei alguma coisa do livro. Nem que seja um conceito que ela falou e desenvolveu durante o capítulo todo, ou uma questão que ela trouxe. Basicamente, a psicóloga vai buscar diferentes clientes que ela teve e conversas que tiveram entre eles com o foco de nos fazer pensar nos 20 como uma preparação para o resto da vida. Em vez de, os 20 não interessa o que é que fazes, depois tens o resto da vida toda para resolver. A tentativa dela é de, não, os 20 importam imenso, tens de começar a preparar a tua vida nos 20 e dá exemplos de como fazer isso, de como os aproveitar. Dá importantes guidelines para o futuro. E gostei mesmo. Acho que é um daqueles livros que qualquer pessoal nos 20 vai identificar-se. E, por outro lado, também questionar algumas cenas que nós não... eu, pelo menos, não sou mais da teoria dos... não, os 20 está-se bem. Mas gostei muito de ser um livro que me pôs a pensar. Em como, de facto, podemos começar a moldar o nosso futuro agora aos poucos, em vez de deixarmos isso para depois e ser demasiado tarde. Gostei muito do livro. E depois li também um livro que se chama The Obstacle is the Way. Basicamente, o título diz tudo, é uma série de pequenas... não são crónicas, mas os capítulos são pequeninos e vão sempre buscar coisas aos filósofos estoicos e uma abordagem muito prática e fácil de aplicar na vida. Quase diretrizes de, ok, os obstáculos são uma forma de seguir em frente, não uma barreira que te impeça de continuar. E é todo um livro com ideias sobre isto. E muito powerful também, muito impactante e muito fácil de digerir também. São pequeninas coisas com exemplos de pessoas que nós conhecemos, outras que não, mas com histórias para ajudar a exemplificar. Uma introdução à filosofia estoica que é tão prática e tão relatable, que pode ser uma guideline muito boa para a nossa vida. Gostei bastante. É daqueles livros que se tem que pegar mais vezes na vida, não é só ler uma vez e acabou. E, foi este o meu update de leituras. Os meus livros que eu estou a ler, que vão continuar comigo em agosto. Leiam. Peguem um livro. Uma técnica bem boa é tipo este. Se vocês lerem um capítulo por dia, ao fim de um mês ou dois acabam um livro. É melhor do que não ler nada. Leiam, mesmo que seja um bocadinho com o café. Acabei agora mesmo este livraço só porque é grande. Se ele tem 300 páginas e podia ser um PDF de 30, sim. No entanto, também tem imensa informação útil. Eu só gostava que tivesse sido mais abreviado e que não tivesse sido tão repetitivo. Porque se eu não estivesse tão interessada em saber o que é que ela tinha para dizer, eu tinha largado este livro no início. E ele de facto tem uma mensagem super boa e tem dicas práticas e como fazer jejum para mulheres que eu acho super relevantes e úteis, mas no meio de toda esta coisa de repetir as mesmas coisas e depois a tradução para português está muito estranha, se calhar gostava de ter lido isto em americano, porque a tradução nota-se mesmo que era americano, aliás, inglês-americano, e que tentaram traduzir para português e não resulta tão bem. Mas há aqui dicas mesmo boas e gráficos que explicam super bem. Tem aqui cenas bem boas. Pena ser tão chato. Ignorem a minha voz de quem está doente, porque eu estou doente. Constipada em agosto. Mas queria vir dar updates deste calhamaço. Que entretanto já estou no capítulo 20, 350 páginas. Já estou mais de metade. E tenho apontado imenso. Tenho dividido algumas coisas que eu
quero voltar a olhar entre ideias que ele vai dizendo, exemplos aos estudos e depois uma parte um bocadinho mais teórica que ele fala. E este livro é muito denso, muito completo e ao mesmo tempo muito detalhado e requer atenção a ler, mas está a ser mesmo worth it. O lado da minha mesa de cabeceira é sempre isto. Tenho 250 livros aqui, fora os que estão no cubo, não é? E às vezes há um bocado de ansiedade, outras vezes é só fixe. E tenho opções para ler. Pronto. É a última hora a acabar as aventuras de Tom Sawyer. E não me lembro da última vez que um livro me fez rir como este. Grande parte do livro são aventuras, parvoíces, brincadeiras que ele vai tendo com os outros rapazes da aldeia. E ele mete-se em imensos charilhos e depois tem que ouvir da família e resolvê-los. E mais para o fim há um twist gigante na história e que eu não vou dizer. E quase uma moral de fim de história. Mas é tudo feito com uma linguagem super acessível e divertida e é uma história tão bem escrita por ser tão fácil de visualizar. Parece que estamos a ver as aventuras de Tom Sawyer na televisão e que estamos a ver um filme a acontecer e estamos a rir ao mesmo tempo que ele está a fazer sei lá o quê para se divertir e acho mesmo que está bem escrito e que é divertido e que é uma ótima história para passar o tempo. Se quiserem puramente ler por entretenimento, este livro é uma boa escolha. E agora eu vou passar para as aventuras do Huckleberry Finn, que é o amigo do Tom, e vamos lá ver como é que vai ser essa experiência. Faltam-me 2 crónicas para acabar este livro. Ele tem mais 60, portanto sinto que já posso vir falar sobre ele. Se é o melhor Saramago que eu já li, não, mas só porque são um conjunto de crónicas que ele foi escrevendo para um jornal, exato, 2 jornais. E por ser crónica não teve o mesmo impacto que uma história de ficção teria. No entanto, como é que 2 páginas de uma crónica conseguem ser tão boas? Percebem? Tem que ser um escritor mesmo bom para uma crónica ser impactante. E as crónicas são sempre, pelo menos as de Saramago, são sempre associações de 2 ideias que ele consegue fazer uma ponte muito bonita. E também é impressionante a escrita dele. É mesmo um bom livro para se ter um curso sobre crónicas, porque se analisarem cada uma delas, ele diz coisas banais de uma forma muito bonita, a construção das frases está tão bem feita. Vou ler-vos uma que se chama O Tempo das Histórias. Há ocasiões em que me cai em cima uma sincera pena de mim mesmo por já não ser capaz de acreditar em certas maravilhosas histórias que li na infância, quando saber ler, descobriu mais tarde, equivalia a abrir portas para o espírito, mas também, em certos casos, a fechar algumas portas dele. Porque nessas histórias me ensinavam coisas que não tinham acontecido, e assim me davam no mesmo gesto verdades e realidades. Mas tão arraigado está em nós o gosto maravilhoso, que me acontece o que já disse, e vem a ser ter pena e lasciva de mim, por não acreditar agora, e quem sabe, por não ter acreditado nunca. Uma dessas histórias, a mais breve que eu conheço, está contada em 2 linhas, e é isto apenas. E disse Deus, faça-se a luz, e foi feita a luz. Não sei que gênio escreveu estas palavras, mas digo que graças a elas uma pessoa pode ser convencida a acreditar no poder demiúrgico do verbo. Sem imagens, somente com uma simples declaração circunstancial, vemos a escuridão total, ouvimos a grande voz impossível e assistimos ao nascimento primeiro da luz. Como obscuro escritor que sou desta terra, curvo-me perante tal prodígio de arte literária. O que é que ele disse nestas palavras? Pouco. Se tem 4 parágrafos escritos? Sim. Se são muito bem construídos? Também. Para quem nunca leu Saramago, começar pelas crónicas pode ser mais fácil,
mais prazeroso, por não ser tão intenso. E vão-se habituando à escrita dele, a maravilhosa escrita dele, e preparando o terreno para depois ir para a ficção. E vão notar diferenças na escrita. Saramago tem pontuação, muita pontuação, mas ler ficção dele requer um treino maior. Só por isso é que é um bocadinho mais difícil de ler. Requer que estejamos com atenção. E não é um livro fácil de parar a meio de um capítulo, por exemplo. E as crónicas podem ser uma boa introdução a Saramago. E a Bagagem do Viajante vale a pena, e vale a pena ir além de uma por dia, e apreciando mesmo a obra deste senhor, do nosso Nobel da literatura.